Oi, Erika. Deixa eu ver como que eu adiciono aqui. Só um minuto, gente, que eu tô... Só um minuto que eu tô tentando colocar o Ivanei aqui pra gente já começar. Boa noite. O Ivanei ainda não entrou, tô esperando ele entrar. Olá, Ivanei. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tranquilo. Então tá bom. Então, vamos começar? À vontade. Vamos lá, gente. Eu sou o Ivanei, é nosso participante. A gente queria primeiramente agradecer por ter aceitado o nosso convite. E eu vou falar um pouco então sobre o Ivanei, gente. Ele tem mestrado em gestão pública e sociedade pela Unifal. Ele pesquisou a propaganda institucional do governo de Minas Gerais à luz da teoria semiolinguística. Ele tem especialização em comunicação empresarial e marketing pela Unis. Tem especialização em gestão de pessoas e projetos sociais pela Unifei, graduação em comunicação social. Ele é habilitado em jornalismo pela Unis e atualmente é graduando em administração pública pela UFLA. Ele foi professor nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda do Centro Universitário do Sul de Minas. Atua principalmente no jornalismo institucional e atualmente ele é diretor de comunicação social da Unifal e também atua voluntariamente como radialista e como assessor de imprensa em projetos culturais. Certinho? Sim. Então, pessoal, o tema de hoje da nossa live seria processo de comunicação em tempos da Covid-19. Então, Ivani, a gente sabe que, tipo, atualmente, depois que surgiu a pandemia, surgiu muitas notícias acerca do assunto, certo? E, assim, a gente queria separar, então, a gente tem um intuito de querer saber tanto das informações médicas, quanto saber também separar das informações pessoais. A gente queria saber como que a gente pode lidar com essas notícias de hoje em dia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o PET da enfermagem pela iniciativa. A gente já tem acompanhado o trabalho de vocês Muito e obrigado. esse tema e discutir comunicação, principalmente nesses tempos de pandemia, realmente é muito importante, né?
E então, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Continue assim, é muito bom Muito isso. obrigado. Como eu sou servidor da Universidade Federal, é muito bom ver o empenho dos discentes em projetos como esse. Bom, Muito obrigado. como você já adiantou, hoje a gente está vivendo um contexto muito peculiar, né? Eu tenho 46 anos de idade, eu nunca pensei que eu ia passar por isso, né? Espero que passe tudo bem para eu poder contar com os meus bisnetos, né? Que a gente sobreviveu a uma pandemia. Mas nesse meio, além desses problemas, né, que a gente sofre muito com o estresse de estar distanciado, né? A gente não vê os amigos, a gente não vê os familiares mais distantes, a gente não vai para um bar para tomar uma cerveja, né? O pessoal que gosta de esporte não vai jogar o seu futebol. Então, a gente está vivendo um momento muito estressante. E aliado a isso, a informação, ela contribui para que a gente tranquilize e também fique mais estressado ainda, né? Isso Exato. é fato. Então, o que eu penso é que a gente precisa separar a informação. Eu costumo dizer que o ser humano ele tem dois defeitos: pouca ideia e muita ideia. Informação é o mesmo problema. Pouca informação é ruim, mas o excesso de informação é pior ainda, né? Por quê? Porque nesse meio, né, principalmente a questão da internet, a gente está, digamos assim, sujeito a diversos tipos de informação. E muitas delas a gente sabe que não é verdade. O que eu procuro fazer é buscar informação em determinados veículos. Por exemplo, se eu quero informação científica, eu vou procurar em periódicos, eu vou procurar no Popular SL ou no Google Acadêmico. Tal. Se eu quero informação jornalística, eu vou procurar em veículos que eu, digamos assim, que eu não vou falar confio, né, mas veículos que eu gosto de acompanhar e não em outros. Então, a gente tem sempre uma preferência, até por questão de estilo, de texto, né, essas coisas todas, né? E aquele negócio, se eu quero informação médica, eu vou procurar um médico. Se eu quero informação confiável, eu vou procurar um médico, vou procurar um enfermeiro, eu vou procurar pessoas da área da saúde. É isso que eu recomendo, né? A gente tem que procurar, a gente saber onde buscar a informação e buscar com um especialista. Quem entende de saúde é o pessoal da saúde. Eu sou de jornalismo, então eu não me atrevo a falar sobre saúde, porque eu não entendo. Então, eu prefiro conversar com vocês da enfermagem, vocês entendem do assunto, né? E eu sugiro também que as outras pessoas que têm dúvidas referente à prevenção, etc., principalmente em relação à pandemia, procure projetos como o PET Enfermagem para serem bem orientados. Certinho. Muito obrigado, viu? E, assim, quais fontes de informação você poderia passar para a gente que seja confiável? Tipo, a gente lê uma notícia e fala, isso a gente pode ver que isso é confiável. Então, essa é uma pergunta capciosa, viu? É complicado, né? Assim, né? Aí, por exemplo, eu cito aqui determinado site, aí você vai lá naquele site e vê a notícia. Não, pô, esse site é bom e o Ivanei falou que é verdade. Mas o que eu, de fato, recomendo é procurar bons veículos de informação, né? Por exemplo, eu acesso muito o G1, que é um veículo, o site da Globo, né? A gente vê hoje diversas críticas à Globo, etc, etc. Mas ali no G1, dificilmente você vai ver uma notícia que seja fake, não é? Então, tem outros veículos, né? Eu acesso muito o El País, que é o site que eu mais leio. Eu acesso também o que chama Nexo, que eu gosto muito do estilo. Mas existem muitas publicações
que elas, de fato, não são confiáveis. Isso é fato. Né? E só para título de exemplo, chegou um movimento no Brasil, tem acho que 2 semanas, chama o Sleeping Giants, que é um movimento que em 2 semanas já tem mais de 200 mil seguidores no Twitter. Que é um movimento que pensa o seguinte: você vê propagandas de determinadas empresas em sites que difundem fake news, você vai lá, dá um print naquela propaganda, manda para a empresa para ela ficar sabendo que ela está divulgando, pessoas no seu, tá anunciando num site de fake news. E diversos sites no Brasil, a gente sabe disso, sites que não são confiáveis, muitos blogs, né? Porque tem um probleminha também, que é o seguinte: um estilo, informação é diferente de opinião. Né? Se eu tenho um blog, aí eu vou escrever o que eu penso naquele blog. E muitas vezes o que eu escrevo ali não está embasado cientificamente. Então, a pessoa, ela lê determinada coisa, ela não está lendo uma informação checada, uma informação com confirmação científica, ela está lendo uma opinião do Ivanei. E isso é uma coisa perigosa também, porque muitos comunicadores têm um poder muito forte de convencimento. Então, a pessoa vai lá e escreve um artigo falando que a Terra é plana, as pessoas, de repente, começam a acreditar que a Terra é plana. Vão ficar até com medo de andar de barco, né? De chegar lá no final caírem. Mas é mais ou menos assim. Então, o que eu recomendo é vocês procurarem sites confiáveis. Né? Sites confiáveis. Sim. Se quiser informação científica, procure os periódicos. Quer informação jornalística, procure os veículos de comunicação jornalística, grandes empresas e também os independentes. O negócio é você saber separar, né? Você também, tipo assim, você não pode ler lá determinada coisa absurda, né? E você tem que também ter um pouco de discernimento de ver, pô, isso não é verdade. E a partir disso você vai escolhendo os melhores veículos. Só um tipo de exemplo, por exemplo, eu escolho o veículo, eu não gosto muito de veículo partidário. Eu tenho a minha posição política e ideológica, mas eu não gosto muito de veículos que são extremamente partidários. Por quê? A partir dos veículos que são muito partidários, eu não vou ver uma informação isenta. Ela sempre vai puxar por um lado. Isso também é negativo. Isso nubla um pouquinho, um pouco da verdade e da informação da opinião. Certinho. É porque se a gente for ver hoje em dia, as pessoas acabam vendo as notícias e falam, isso vai de acordo com a minha ideia, eu vou publicar ou vou compartilhar. Só que, tipo assim, elas acabam que não fica sabendo se aquela notícia realmente é verdadeira, né? Então eu queria, tipo, se você sabe nos diferenciar sobre uma notícia verdadeira de uma fake news. Você saberia, tipo, falar um exemplo, assim, tipo, um detalhe que muda entre uma e outra? Olha, as fake news, os exemplos que eu tenho visto, são bem absurdas, né? Sim, então, exatamente. Coisa que você fala, não é possível, né? Que é isso mesmo. Mas existe muita informação que as pessoas conseguem passar uma informação falsa, mas com um status de verdade, sabe? A forma de escrita, às vezes, é muito bem escrita, a pessoa, ela coloca dados. Eu já vi fake news com gráficos. Então, sabe, de fato, é difícil você separar. Mas hoje, principalmente em relação à pandemia, a gente está sendo bombardeado o tempo todo de informações verdadeiras também. Então, uma coisa que é interessante é você fazer um comparativo. Você vê determinada notícia, saiu num site independente de um blogueiro, tal. Você pega aquela notícia e joga no Google e vê se saiu em outros veículos de comunicação. Vê se saiu lá na Folha de São Paulo, vê se saiu no Estado de São Paulo, na Globo. Entendeu? E isso é uma forma de você fazer um comparativo. Né? Você vê, por exemplo, o G1 mesmo tem lá o fake ou fato. Que eles comprovam, eles dão a informação, se ela é fake, se ela é falsa. E geralmente são informações meio absurdas, né? Notícias meio absurdas, assim, que você fica em dúvida se é verdade ou se não, e as pessoas vão e comprovam se é fake ou se é fato.
Isso é uma forma de você se blindar de notícia falsa, é você procurar mais fontes daquela mesma notícia. Então isso seria tipo uma maneira da gente diminuir as fake news. Tipo, diminuir a fake news eu acho que é meio difícil, porque são pessoas que criam com determinados interesses, né? A gente sabe disso. Então, Sim. no Brasil existe uma máquina de fake news. Uma máquina de fake news. Ontem mesmo, no Jornal Nacional, teve a Polícia Federal, ela cumpriu uns mandatos de pessoas envolvidas com fake news. Então, tinha empresário, tinha blogueiro, tal. Então, e são Uhum. fake news relacionadas ao STJ, STF, né? Então, é aquele negócio, você tem que se blindar. Qual que é a forma de você, digamos assim, combater fake news? É você não compartilhar fake news. Acho que é a forma mais eficiente, você não compartilhar e você denunciar essas informações falsas. O Facebook você pode denunciar no Facebook, no YouTube, várias formas de denunciar. Eu acho que o importante é esse, você checar, comparar com outros sites, não disseminar fake news e denunciar. Esse é o mais importante, né? A gente tem uma pergunta aqui da Marina. Como determinar o que torna a notícia confiável? Como deter? É uma pergunta difícil. Porque, por exemplo, os jornais, o site, vamos falar de sites, tem estilos diferentes de escrita, né? As pessoas, Sim. algumas notícias são mais aprofundadas e outras não, né? Eu prefiro as notícias mais aprofundadas, porque a pessoa teve um trabalho de produzir aquilo, ela foi atrás de fontes confiáveis, ela levantou dados, ela fez um histórico daquilo. A notícia falsa, ela geralmente ela é rasa, é uma notícia rasa, então ela não tem dados. Por outro lado, existe hoje essa indústria de fake news que os caras criam dados, inventam dados, né? Então, a forma que eu vejo de você separar é você fazer um comparativo com outros veículos. Nunca confiar. A notícia é meio absurda, alguma coisa muito tocante que te influencia diretamente, eu aconselho a procurar em outros veículos, outros sites, ver se saiu no jornal, ver se está na pauta da televisão. Uma forma que eu vejo, Marina. Certo. Aí ela, embaixo disso, ela colocou mais uma pergunta, tipo, assim, quais sinais a gente pode perceber para desconfiar que é uma notícia falsa? Principalmente onde ela foi publicada. Onde Por já foi exemplo, publicado, ela certo? foi publicada. Primeiro, tem coisas muito absurdas, né? Veiculam muitas coisas absurdas. E determinado site. Você vê, o site não tem nenhuma tradição. Esse site, você não. Já existem sites que falam e mostram lá que aquilo lá é fake news. Por exemplo, você entra em determinado, você vai lá, olha, esse site está listado como divulgador de fake news, né? Isso é uma forma. O que eu realmente acho interessante, Marina, é você fazer a checagem. Você fazer a checagem. Eu prefiro ver informação em sites confiáveis. Por exemplo, eu posso não concordar com a linha editorial da Globo, lá do G1, mas dificilmente o G1 vai publicar uma mentira, uma fake news, né? Isso é uma forma. Mas se a gente for ver, hoje em dia, até as principais páginas de notícias são falsificadas, né, para transmitir notícia falsa. É A gente acha um verdade. absurdo, realmente. É igual site de loja, né? A pessoa faz um site igualzinho das lojas americanas, aí você vai lá, compra, mas não é americanas. É a mesma coisa, as Exato. pessoas fazem um clone de jornal. Mas aí que tá, se você olhar em cima, lá na URL, você vai ver a diferença, né? O verdadeiro está a URL correta. O site clone, né? O site falso, a URL não é a mesma. Às vezes tem até um cadeadinho, né, no comecinho ali, para mostrar que é seguro o site. Seguro. É sempre importante ver isso, né? Principalmente na Mas hora uma de pergunta comprar. é... Oi? Principalmente na hora de comprar as coisas na internet. Verdade, verdade.
Qual que é o erro maior das pessoas, então, se deparar com esse tipo de notícia? Seria mais o compartilhamento, né? É o compartilhamento. Você recebe uma notícia no WhatsApp, você não checa aquela notícia e passa para frente. Ou você não checa e compartilha no Facebook. Eu acho que a pior coisa é essa, né? Porque a gente sabe, né? A gente tem muito tiozão do WhatsApp. Acabou de receber determinada coisa, ele já espalha aquilo, né? Você tem um poder, assim, de espalhar notícia falsa, né? Se Verdade. é bom senso, ela vai checar aquilo e não vai compartilhar, né? Isso é uma coisa que acontece muito também de militantes de partidos políticos. Às vezes, Sim, aquela notícia é conveniente ao partido dele. Então, muitas vezes, ele não checa aquela notícia e compartilha ela no Facebook, e manda pelo WhatsApp. Né? Isso aí, a partir do momento que ele vê, nossa, isso é bom para mim, é conveniente para mim, então é verdade. E não é, a gente sabe que é assim. certo. Agora a gente tem mais uma pergunta, que agora é da Paloma. Quanto às fake news nos sites, blogs, tem alguma forma de tirar do ar essa notícia ou denunciar para evitar compartilhamento? Que eu acho que é uma coisa que você já explicou, Pode né? Você poderia denunciar. falar de novo? Você consegue denunciar. Certo. E qual que seria a punição para quem divulga essas notícias falsas? O Marcelo perguntou pra gente. Então, isso depende muito do. A gente está vivendo hoje no Brasil que existe uma CPI da fake news, né, vamos dizer assim. Está sendo investigado. Então, igual ontem, como eu citei anteriormente, no Jornal Nacional de ontem, a Polícia Federal cumpriu algumas missões referentes a isso. Elas foram atrás de blogueiros, de empresários que disseminam notícias falsas. Entre elas, ameaças ao STF. Então, é aquele Sim. negócio. E agora, vamos pensar, você sai um pouquinho da questão da fake news. Se a pessoa divulga vídeos, digamos assim, que fazem alusão à pedofilia, por exemplo, a pessoa responde criminalmente. Né? A partir do momento que essa pessoa é denunciada, ela responde criminalmente. Fake news, mesma coisa. Mas a partir do momento que se veicula determinada informação, aquela informação ela prejudica uma pessoa, ela prejudica uma empresa, Uhum. uma instituição, aquela pessoa ela pode denunciar, ela faz uma queixa na polícia por isso. A gente tem um marco legal da internet e prevê, né, esse tipo de coisa. E se a gente for ver, né, tipo, hoje em dia, uma notícia que sai na mão de uma pessoa que não sabe lidar com isso é muito grave, né? Um exemplo, tipo, saiu uma notícia fake news aí que o Covid matou milhares. Tudo bem que a gente sabe que isso é uma verdade. Mas tem muita coisa que você mesmo disse, é um absurdo, né, que o pessoal acaba compartilhando. E sim, você teria alguma dica ou algum comentário para as pessoas que disseminam essas informações falsas? Pesquisar. Pesquise antes de difundir. Não seja o tiozão do WhatsApp. Né? Geralmente a gente já recebe, já manda no grupo da família e a família já manda para outro Exatamente. grupo, né? Exatamente. Por a Complicado. questão da pandemia mesmo, existem vários sites que monitoram a situação. Então, esses sites confiáveis, tem os números, né, tudo certinho. Então, se você checar, se você quer divulgar determinada informação, você consegue checar. Se você não conseguir checar, então é melhor não divulgar. É bem melhor. Tem um caso que acho que todo estudante de jornalismo deve ter lido, que é um livro que chama Caso Escola Base. Isso aconteceu, não sei se foi em 90 e poucos, não me lembro direito. Mas esse livro, o que aconteceu? Eram donos de uma escola infantil em São Paulo que foram acusados de abuso das crianças. Acabaram com a vida deles, sabe? Eles tiveram morte social. Tiveram morte social. E nas investigações, viu que não era nada disso. Só que saíram nos jornais, na televisão, acabaram a vida do cara. Então, aquele negócio, uma notícia falsa, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Né? Infelizmente. O que acontece, né? E isso pode gerar
outras coisas, né? Pode implicações físicas, a pessoa pode querer se autoexterminar, tal. Então é uma coisa muito perigosa. Realmente. Acho que a gente tem mais uma pergunta aqui. Pelo bem da população, não seria melhor o prefeito de cada cidade anunciar os nomes de bairros que a pessoa estaria com Covid-19 para o povo ficar mais alerta, ter mais cuidado e pode se prevenir mais? Isso da Maristela. Olha, isso até ontem eu estava assistindo um jornal aqui de Alfenas e a prefeitura de Alfenas, até o prefeito mostrou um mapa com umas áreas, um mapa, georreferenciamento, né? Olha, na minha opinião, acho que isso é importante, sim. É importante, sim. Se você sabe se no teu bairro tem 20 casos confirmados de Covid, você vai ficar mais esperto. Você não vai sair, você não vai ali na padaria do seu bairro sem máscara, sem tomar todas as medidas necessárias, né? A forma de divulgação que tem que ser pesada. A divulgação, isso é informação que as pessoas precisam saber, é utilidade pública, né? A divulgação dela tem que ser de uma forma que ela não cause pânico nas pessoas, né? Que as pessoas fiquem, né, horrorizadas, achando que... E também aquele negócio para a pessoa não ficar culpando outras pessoas, né? De repente tem o seu vizinho que está contaminado e você, digamos assim, vai execrar essa pessoa. Você vai culpar essa pessoa. Essa pessoa também é uma vítima, né? Eu não vejo problema relacionado a isso. Acho que é o papel do poder público fazer essa divulgação. Desde que, digamos assim, seja feita de uma forma correta. E se de fato foi feito um trabalho de especialistas para fazer esses apontamentos, né? Certinho. Muito obrigado, viu? Então, frente à facilidade de disseminar informações no dia de hoje, seja ela fake news ou não, até em que momento você acha que pode considerar ela como algo positivo ou algo negativo? Você fala as facilidades que a gente tem hoje, informacionais? Isso de transmitir essas notícias, tipo, até que ponto que você acha, isso é uma coisa positiva, ou se não, peraí, isso é uma coisa negativa que está trazendo mais problemas, digamos assim. Olha, eu acho super positivo, sinceramente. Essas facilidades que nós temos hoje para acessar e também para divulgar informações. Eu acho isso muito positivo, né? Inclusive, eu acho que não sei se foi hoje ou se foi ontem, está tendo o STF está julgando um caso referente ao bloqueio do WhatsApp. A gente já teve alguns exemplos que o WhatsApp ficou bloqueado 24 horas, aquele negócio todo e tal, né? Mas eu penso o seguinte, eu não posso colocar a culpa no WhatsApp. Eu não posso colocar a culpa no Facebook, no Instagram, né? Tipo, essas ferramentas existem para a gente ter mais informação. E isso é positivo, é super positivo. E, por exemplo, eu sou de uma época que a internet estava engatinhando no Brasil. Então, em 90 e poucos, quando eu comecei a acessar a internet, deve ter sido, acho que 94, 95, eu acho, não me lembro direito, mas acho que a primeira vez que eu acessei a internet deve ter sido 93, 94, não sei. Mas antes disso, olha só a dificuldade que era para a gente buscar informação, né? Então, o que a gente tem que ter mais é responsabilidade mesmo. E as pessoas que produzem esses conteúdos, né, falsos, elas deveriam ser, de fato, punidas. Não as ferramentas. As ferramentas vieram para ajudar. A tecnologia ela é ótima para nós, desde que a gente saiba usá-las e a use com responsabilidade. Pensa bem, agora, nos anos 90, a gente fazer uma live dessa, né? Era uma coisa impensável. Olha que coisa interessante que é isso, né? Isso é muito bom. A gente tem que, graças à ciência. Isso aí. Se a gente for ver hoje em dia, tipo, as fake news seria como se, um exemplo, você me conta uma coisa, eu vou lá e conto pro próximo, só que não vai chegar do mesmo jeito, né? Então, tipo, até chegar na última pessoa, já mudou totalmente a história e chegou uma coisa muito nada a ver, né? É o efeito do telefone sem fio, né? Isso. Que é uma dinâmica. Não sei se você tem idade dessa dinâmica. O professor vai e conta uma coisa para o primeiro aluno e o outro vai contando, até que chega lá no último, ele pergunta, o que ele falou? É totalmente diferente.
Verdade. E Né? acaba Mas a diferença da falando. internet é que eu vou compartilhar o link, né? Compartilho o link às vezes. Aí aquele link Sim, ali, isso vai ficar igual para todo mundo. Mas é engraçado, às vezes a gente vai e escreve no WhatsApp, né? Tal, isso aqui aconteceu, tal, e manda para as pessoas. É uma sim. coisa complicada, mas os veículos estão aí, digamos assim, para o nosso benefício. Né? É melhor a gente ter informação, ter meios para divulgar informação, do que a gente não ter. Sim. É que se a gente for ver hoje em dia também, tipo, né, do costume de todo mundo, tipo, entrar numa, sei lá, num site e ir atrás de publicações bibliográficas para ver o que está acontecendo, né? Tipo, a Pois gente é. vai lá e escutou aquilo e já fala. Pois é, é muito bom quando, por exemplo, você pega um artigo da internet, que seja um artigo pode ser o mais simples do mundo, mas lá embaixo ele tem as referências de onde ele tirou aquela informação. Então, se eu quiser aprofundar naquela informação, eu vou pegar a referência dele e vou pesquisar em cima dela. E às vezes a gente vê que o cara até interpretou erroneamente, né, o que aquele autor quis passar. Mas isso é uma coisa Exato. muito boa para nós. A gente conversando aqui, eu vi uma questão na minha cabeça, tipo assim, a gente sabe que então, a maioria das fake news elas aparecem mais nas redes sociais. Em caso de jornais, revistas, isso praticamente não acontece, né? É mais difícil porque os veículos são os veículos mais sérios, eles checam a informação. Né? Por Uhum, exemplo, pela Unifal, a gente divulga determinada informação, a gente manda para toda a imprensa. O que os veículos fazem? Eles não se limitam a pegar aquela informação que a gente enviou e publicam. Eles uhum, checam. Se a televisão quiser fazer uma matéria, ela vai ligar, ela vai querer falar, se a notícia for sobre uma pesquisa, ela vai querer falar com o pesquisador. Né? Então, certo. isso também não impede que sejam publicadas coisas falsas ou coisas mal apuradas. Né? Vamos pensar, falsa não, mas mal apurada. Né? É um Uhum, termo que eu costumo usar. Se aquela notícia foi mal apurada, se aquele fato foi mal apurado, pode sim sair com falhas. Né? Tanto que jornal, revista tem errata, uma erratazinha. Fala, ó, na matéria tal, da edição tal, a gente falou que o nome do fulano era José, mas na verdade era João. Eles geralmente fazem uma errata. Mas nesses grandes veículos é mais difícil, eles realmente costumam checar melhor as informações antes de publicar. compreendi certinho. A gente tem mais uma pergunta aqui Pois não? da Elisa. A Elisa falou: sobre a situação atual da Covid-19, o excesso de notícias acaba afetando o nosso psicológico. Como se manter informado sem afetar sua saúde mental? E tem um limite de notícias que podemos ver? Olha, eu acho que essa situação está afetando a gente muito, né? Muito. A gente ficar isolado, a gente ficar distanciado das pessoas que a gente gosta, das coisas que a gente gosta, afeta muito o nosso psicológico. Isso é fato. E às vezes o excesso de informação, ele, digamos assim, ele aumenta esse estresse. E pode até te causar um pânico, né? Tem pessoas que têm, digamos assim, estão mais suscetíveis a isso, outras não. Né? Eu, por exemplo, eu vejo notícia de noite, né? Agora, da pandemia. Mas eu tiro um tempo para mim que eu não vou ver nada. Né? Eu quero ficar tranquilo, eu quero ler minhas revistinhas em quadrinhos. Né? Então, o que eu recomendo desculpa o nome dela mesmo? Elisa. Elisa, Elisa? isso. Elisa, o que eu recomendo, eu acho que é tipo assim, tira um dia, tira uma parte do seu dia para você ver as informações. É muito bom você saber o que está acontecendo. Mas também não fica o tempo todo procurando informações. Né? Às vezes a gente vai no Google e digita lá mortes por Covid. Né? Aí aparece aquele monte, a gente vai sofrendo. Eu vejo os dados todos os dias. Todos os dias eu vejo. Antes de Uhum, dormir. Então, de madrugada eu vou lá ver. Hoje eu falo, nossa, hoje foi isso, né? Tal. Mas para quem tem, digamos assim, está mais suscetível a isso, eu recomendo que tipo tire um tempo para você fazer outras coisas, assistir televisão, assistir série, né? Nossa, Netflix tem tanta coisa boa aí para a gente assistir, vai ler, tal, esquece um pouquinho. Isso é bom sim, isso faz bem, areja a nossa cabeça, né? Isso eu recomendo isso para você, mas não sofra muito não, né? Mas também não deixe de
ver notícia, principalmente se você gosta. Se você gosta de estar informado, não deixe de ver. Mas não precisa ver muito também, não. Né? Porque é ruim. É ruim. Tipo, a gente precisa tá atualizado, só que não tanto assim para trazer preocupação pra gente mesmo, né? Tipo, Porque a rede social você fica meio, como diz a minha filha, telado, né? Você fica telado naquele negócio, aí você fica o tempo todo ali procurando tal, tal, tal. É ruim, toda hora que você entra no Facebook tem notícias sobre isso, no Google tal, as atualizações do Google lá, toda hora chega coisa assim. Às vezes você vai ficando meio ansioso com esse tipo de coisa. Então, o bom é você deixar um pouquinho o celular de lado, né? Fazer outras coisas, né? Fazer yoga, não sei, uma coisa que faz muito bem, né? Eu não faço, não, mas eu recomendo para as pessoas. é bom distrair um pouco, né? E tipo Pois é, assim, é bom sair um pouquinho. Às vezes a gente tem que se abduzir, né? Uma amiga minha, a professora isso. Juliana, ela fala muito abduzir. Por exemplo, eu quero me abduzir. Vou pegar, vou fazer uma maratona, vou maratonar uma série que eu quero. Né? Então, isso faz Melhor bem pra coisa. gente. Isso. E tem muito do tipo assim, a pessoa acaba compartilhando a fake news sem saber, porque um exemplo, minha opinião é essa, a sua é essa, mas aí apareceu fake news pra falar, concorda comigo, eu vou publicar pra atingir outra pessoa. Só que acaba Também. atingindo todo mundo, praticamente, né? Conveniente, é conveniente. Exato. Você compartilha uma fake news porque ela é conveniente a você e você é conivente a ela. Por isso. Exato. Eu acho que É esse é o erro conveniente. maior, né? Tipo, das É o erro. pessoas Pois em é. compartilhar fake news. Certo. A gente tem mais uma pergunta, é sobre as pessoas que não possuem meios de comunicação. Como poderíamos ajudá-las a receber tais informações sem preocupá-las e sem passar informações desnecessárias? Bom, por exemplo, isso é uma pergunta interessante, né? Porque hoje a gente pensa se todo mundo tem acesso. Mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que tem muita gente que não tem acesso. E não é. Aí a gente pensa também, só os idosos que não têm. Não, jovem também. Muita gente não tem. Então, o nosso país ainda existe muitos excluídos nesse sentido. Bom, o que eu faria nesse caso, o que eu faria não, o que eu faço, por exemplo, vou falar alguma coisa com a minha irmã, vou falar uma coisa com minha mãe e tal, eu vou chegar e eu vou, digamos assim, eu vou selecionar o que eu vou falar para ela. Principalmente eu fiz isso referente às medidas de prevenção. Né? Minha irmã não está lá o tempo todo, né, vendo notícia. Né? Minha mãe, principalmente, uma senhora idosa de 80 e poucos anos, já é doentinha e tal. Mas eu vou falar com ela. Né? Vou falar com a moça que trabalha com ela, que cuida dela. Vou chegar e vou conversar. Olha, a gente está vivendo uma situação assim, então a gente precisa ter esses cuidados. Né? E isso é eficiente também, ainda mais se for feito de uma forma suave, né? Não para não deixar a pessoa em pânico, e de uma forma honesta, vamos pensar assim, a palavra melhor é honesta, você informar as pessoas de uma maneira honesta, você sendo honesto consigo mesmo, sendo honesto com as outras pessoas. Sim, isso é bem importante, tipo, tanto você saber falar quanto também saber escutar, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que ser um ouvidor. Isso aí. A gente aprende muito ouvindo as outras pessoas. Né? Sim. Porque, um exemplo, às vezes a pessoa tá lá preocupada sobre todo esse assunto da Covid, ela quer falar com alguém sobre isso, só que às vezes a própria pessoa que ela vai falar não tem muita experiência sobre o assunto, né? Acaba que preocupa ela mais ainda. Então, Pois aí é. complica. Pois É, é, aquele negócio aí, você acaba gerando mais um pânico naquela pessoa, gera mais um estresse naquela pessoa. Então a gente tem sim, que saber, a informação a gente tem que saber trabalhar ela. Né? A gente tem que saber trabalhar. A gente tem que ter um pouco de tato nesse sentido, principalmente para aquelas pessoas que não estão incluídas digitalmente, que não acessam as informações direto da fonte. Nós vamos pensar assim. exato. É, eu só gostaria de falar pro pessoal que está assistindo, se alguém tiver mais pergunta, quiser mandando, enquanto a gente conversa. Eu tenho mais uma outra pergunta.
O senhor é diretor, então, de comunicação social da Unifal. Você recebe muita demanda de notícia para ser publicado no site da Unifal? Nossa, muito, muito. Recebe muita demanda. Muita demanda, sim. Bastante, né? Porque a universidade ela é uma produtora de conhecimento imensa. Então, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente procura atender todas as demandas que chegam, que estejam dentro da nossa linha editorial. A gente tem umas regras que a gente tem que seguir essas regras. Mas, às vezes, é difícil para a gente conseguir atender todas as demandas, porque a nossa equipe é muito pequena, né? Só para você ter uma base, Uhum. hoje a diretoria de comunicação, ela conta com 2 jornalistas, são servidoras, uma profissional terceirizada, uma estagiária do curso de letras e eu. Então, a gente, 5 pessoas para você gerir todo o fluxo comunicacional de uma universidade é pesado, muito pesado. Às vezes a gente não Imagino. consegue atender todas as pessoas da forma que a gente gostaria. Ah, imagino. E assim, a demanda não é, eu imagino que não é só pelo PET enfermagem junto com os cientes, né? Tem mais outros cursos que também publicam as coisas e pedem para vocês colocar no site, as coisas? Tem sim. E a gente, o bacana, né, por exemplo, a Milena, que é a nossa estagiária, ela é do curso de letras, ela tem trabalhado diretamente no Instagram. E a gente está criando uma política de divulgar melhor as atividades que acontecem no Instagram, né? Uhum. Então, é uma ferramenta que a gente ainda está aprendendo a mexer, né? Então, isso é bacana. Tem outros pedem para a gente divulga, a gente procura, por exemplo, pelo Instagram, a pessoa pode mandar pelo direct, a gente Sim. divulga. Mas o interessante também é a gente colocar no site da universidade, que no dia tal vai ter aquela live. Aí a pessoa pode enviar para nós, pode enviar por um formulário que tem lá na página da diretoria de comunicação, ou também enviar por e-mail para a gente. Nosso e-mail é muito fácil, é dicom@unifal.mg.edu.br. Então a gente está, eu até aproveito para falar que a diretoria de comunicação está à disposição dos projetos de extensão, dos projetos dos PET, dos projetos de pesquisas, para a gente divulgar as informações referentes a essas ações da universidade. Esse é o papel da diretoria de comunicação. Ah, e a gente agradece muito, viu? Porque a gente ainda vai ter muitas lives aí pela frente. Pô, isso aí. Continuem assim, o trabalho de vocês está muito bacana. Muito obrigado. A gente tem mais perguntas aqui, vamos ver a Marina. Vocês publicam as informações somente da universidade ou tem conteúdo externo? Olha, como o nosso trabalho é institucional, a gente é uma, digamos assim, a gente é uma assessoria de comunicação da universidade. Então, a gente procura divulgar informações da universidade, né, produzidas pela comunidade acadêmica. Se a gente for divulgar a informação de outras, fica meio complicado para a gente, porque a gente às vezes não consegue atender nem a demanda das nossas próprias necessidades de informação. Aí, se for começar a divulgar de outros, fica meio difícil, complicado. Então, a gente tem essa política de trabalhar, divulgar informações referentes à universidade. Certinho, muito obrigado. Temos mais uma pergunta do Daniel. O que a Unifal tem feito para disseminar informações relevantes sobre o Covid-19 para a população acadêmica? Olha, eu acho que a universidade, eu acho que não só informação, a Unifal tem desenvolvido uma série de ações por meio dos estudantes, por meio dos professores, por meio dos técnicos, que estão assim de frente, estão na ponta do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Né? A gente procura, o nosso site, ele tem um canal, uma página, e até a gente está mudando o site, a gente vai fazer uma readequação, porque esse período ele está demandando mais agilidade em algumas postagens, etc. Então a gente vai fazer umas alterações. Mas nesse portal, tá lá, que é do coronavírus, né, vamos falar assim, a gente divulga
orientações, os projetos desenvolvem algumas cartilhas, a gente publica essas cartilhas, a gente coloca as orientações das psicólogas da universidade. Então, a gente tem uma forma de divulgar. E tudo que a gente divulga na plataforma, no portal, no Instagram, no Facebook, são todas informações relevantes, né? Algumas ações direcionadas ao enfrentamento da Covid, então sempre a gente está divulgando ações nesse sentido, e também outras informações de interesse acadêmico. Então, nesse período, a gente não está só focado em informação referente à pandemia. Não, a gente continua trabalhando com todas as necessidades, né, dos projetos de pesquisa, projetos de extensão, etc., informações institucionais. Então é isso. Então, a gente procura publicar notícias ou tutoriais ou cartilhas de orientação. E a Unifal está aberta a isso, né? Recentemente, a gente fez um mapeamento através de formulário, onde disparamos para todo mundo e as pessoas preencheram ações que estão sendo desenvolvidas de enfrentamento. Então, tem diversas ações. Tem desde a fabricação de álcool, tem fabricação de máscara, tem pessoal produzindo cartilhas, vídeos de orientação. E tudo isso é muito importante para a gente, digamos assim, enfrentar essa pandemia, né? Você vê um profissional da área de saúde em um vídeo falando da importância da prevenção, né? Dando dicas de como você higienizar os alimentos, esse tipo de coisa, é fundamental. Né? Fundamental. Perfeito, muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta da Elisa. Como você é da área da comunicação, tem alguma dica para esse novo formato de divulgação? Por exemplo, para as pessoas que dependem da divulgação para conseguir público para seus serviços. Picou o finalzinho, eu não consegui entender a pergunta. Você pode repetir, por favor? Desculpa, acho que deu uma travada, né? Travou. Como você é da área da comunicação, tem alguma dica que você pode dar de divulgação? Por exemplo, as pessoas que dependem dos meios de comunicação para ter um público para seus serviços. Teria como você dar uma dica assim sobre isso? Olha, as redes sociais hoje elas são uma ferramenta comercial absurda, né? Então, qualquer pessoa que tem um negócio que necessita de divulgação, dependendo do que seja, nem tudo precisa ter perfil no Instagram, perfil no Facebook. Isso é fato, sabe? Hoje tem muita coisa que tem perfil que às vezes não precisa. Mas se você trabalha com algo que atinge um público, por exemplo, o público do Instagram. Você vê se olha, o meu público acessa o Instagram. Então eu tenho que ter um Instagram de todo jeito. Para eu divulgar lá o meu produto, meu serviço, né, a minha ideia. Então, isso é importante. A primeira coisa que no seu negócio, você tem que identificar o seu público-alvo. A partir do momento que você identifica esse público, você vai ver qual ferramenta que esse público mais utiliza. Aí você fala, olha, então eu preciso ter essa ferramenta. É desse jeito. E a internet, comercialmente, a gente sabe que toda hora aparecem anúncios, né? Aquela coisa toda. O Chacrinha tinha uma máxima que é quem não se comunica se trumbica. Né? Então, essa é a verdade. Se você é um empreendedor, se você não divulga o seu serviço, o seu produto ou a sua ideia, você vai morrer na praia. Você vai investir milhões num negócio e o negócio ele pode não ir para frente porque você não se comunicou. Perfeito. E estão perguntando também, tipo, que meios a gente pode recorrer? Meios em que sentido? Meios de comunicação? Isso, que meio de comunicação? Ela está falando enquanto empreendedora? É da continuação da pergunta da Elisa ainda. Então, Elisa, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, tem muita ferramenta gratuita, né, de utilização. Olha, a internet é fundamental. Dependendo daquilo que você propõe a fazer,
você tem que ter lá o seu perfil, né? O perfil da sua loja, o perfil da sua empresa, etc. O seu perfil, né? Você tem que ter um perfil no Facebook, tem que ter um perfil no Instagram. Se você quer vender, você vê hoje, até o próprio Facebook, você já consegue comprar pelo Facebook. Né? Esses dias que eu vi o negócio, eu nem tinha visto isso. Né? Fora esses marketplace, né, que tem, hoje você monta uma página e o CD, por exemplo. Eu gosto muito de música, então eu vou lá na página de um grupo tal e de lá mesmo, da página do Facebook, eu consigo comprar o CD. Então é muito bom, né? Para a economia, a internet é uma benção, né? Vamos dizer assim. Exato. Então a gente já está chegando no final da live, falta 10 minutinhos. A gente queria então agradecer, Ivanei, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje, por ter novamente aceitado o convite. Eu quero te dizer que tipo, foi muito enriquecedor toda a palestra que você deu. E, tipo assim, ensinou muita gente, eu acho, né? Tipo, a ficar mais atento antes de compartilhar todas essas fake news, certo? Olha, eu que agradeço a oportunidade, viu? Agradeço muito. E mais uma vez parabenizo o trabalho de vocês. É a primeira vez que eu participo de uma live, então eu estou até meio nervoso com isso. Pode ter certeza que vai ter outras, viu? Eu trabalho com rádio também, então eu faço uma transmissão pelo Facebook de parte do meu programa, mas assim de entrevista é a primeira vez. Mas o importante é a experiência, né? É isso mesmo. Foi muito bom. Então eu queria falar novamente para as pessoas que estão assistindo, caso tenham alguma dúvida, pode mandar para a gente do PET, que a gente manda para o Ivanei e depois a gente responde novamente. E queria também falar, trazer um novo convite às pessoas que estão assistindo, que quinta-feira que vem vai ter uma outra palestra, só que dessa vez com a Petiana Marina, que é sobre uma live com o psicólogo Samuel Bueno, que é sobre a saúde mental na quarentena. Então todos estão convidados para essa próxima live. E eu queria só... a Marina tá por aí para ela tirar uma fotinha, nossa... Ela falou assim, ó, a gente tem que ter um minutinho para sorrir, para tirar a foto. Tá certo. Marina, dá ok aí. Mas isso é importante. Por exemplo, na Unifal a gente tem feito reuniões por meio de webconferência. Aí foi a ideia do nosso vice-reitor, professor Alessandro, e ao final da reunião todo mundo abre a sua câmera para dar um tchau e um sorriso. Né? É isso aí. Está todo mundo isolado, está todo mundo em casa, trabalhando em casa. É bom você ver, né, o seu amigo, o seu parceiro de trabalho e tal. Isso é importante. Então tá, muito obrigado mais uma vez. Pessoal que quiser, então, para as próximas lives divulgar, então tem a Dicom, né, que pode entrar em contato diretamente com o Ivanei, que ele pode lá publicar. Certinho, Ivanei? Muito obrigado. Obrigadão. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar, né, tudo que vocês precisavam. E com certeza. quero dizer que a iniciativa de vocês é muito, muito boa, né? Porque hoje a gente está vivendo na era da pós-verdade, né? Aquele negócio. Às vezes o que é verdade para você não é verdade para mim. Umas coisas assim, né? E as fake news aproveitaram disso. Né? A gente vê os exemplos na política, né? Isso aí em 2000, eleição dos Estados Unidos, eleição do Brasil, né? As pessoas divulgando algumas coisas absurdas, assim, com interesse político partidário. Então, de fato, a gente precisa ficar muito atento a isso e, principalmente, não divulgar fake news, não divulgar nada antes de checar. Né? E infelizmente é muito recorrente, né? Exatamente, eu não me lembro a pessoa que perguntou, né, referente do estresse. Então, tipo assim, a gente procurar se manter informado, mas não ficar telado o tempo todo, para a gente não ficar muito, digamos assim, ansioso, ampliar o nosso estresse nesse tempo. A gente precisa dar uma relaxadinha, assistir uma série, ler um conto e tal. Isso é importante. Já faz ligação com a próxima live, que é saúde mental. Exatamente. Já fizemos propaganda. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez e até mais. Obrigado. Continue o trabalho de vocês. Obrigadão. Muito obrigado. Tchau. Tchau.